Cara, se liga, nesse vídeo você vai entender como vencer a inércia matinal do TDAH. Aquela sensação de paralisia, de névoa mental, que te impede até mesmo de botar o pé no chão de manhã. E vou te dizer, se você não se ligar nisso, você vai ficar preso nesse loop. Acorda se sentindo culpado, atrasa seus compromissos mais importantes e passa o dia inteiro se sentindo incompetente por causa disso. Mas a real é que dá para resolver essa parada. E eu vou te mostrar 5 estratégias práticas da neurociência para reiniciar seu cérebro. Eu vejo esse mecanismo de paralisia direto no consultório. É uma das maiores queixas disparadas dos meus pacientes adultos com TDAH. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Salles, psicólogo clínico e PhD em neurociência. Eu estudo TDAH há mais de 10 anos, sendo reconhecido como o psicólogo mais bem avaliado do Doctoralha Brasil. E é justamente por acompanhar tantos casos assim, todos os dias, que eu percebi um padrão. Não é preguiça, não é falta de força de vontade. Tem uma explicação neurocientífica por trás disso. Então, cara, antes da gente mergulhar nas estratégias, a gente precisa entender o porquê. Por que acordar com TDAH parece essa missão impossível? Porque parece que simplesmente seu cérebro se recusa a ligar. Você sente uma resistência absurda, essa exaustão mesmo antes de levantar, e aí vem a culpa. Você se sente preguiçoso, indisciplinado e começa a se perguntar se o que você tem é preguiça ou TDAH. Na moral, a culpa não é sua. É o enredo do seu sistema neurobiológico, que costuma ser protagonizado por 2 personagens principais, a melatonina e a dopamina. Pensa no teu cérebro como se ele tivesse um relógio interno. É o tal do ritmo circadiano. Esse relógio regula o ciclo de sono e de vigília, ou seja, do quando você está acordado. Em pessoas neurotípicas, ou seja, pessoas sem TDAH, quando escurece, a glândula pineal começa a liberar melatonina, o hormônio do sono, sinalizando que é hora de dormir. De manhã, com a luz do sol, a produção de melatonina para e o corpo se prepara para acordar. Já no cérebro TDAH, esse sistema ele é frequentemente uma doideira desregulada. Essa é a relação entre TDAH e sono. Estudos mostram que muita gente com TDAH tem um atraso meio sinistro na liberação de melatonina, um fenômeno conhecido como síndrome da fase atrasada do sono. O pico de melatonina pode rolar até 2 ou 3 horas mais tarde do que o normal. E aí o seu cérebro só começa a receber o sinal para dormir lá pelas 2 ou 3 da manhã. Isso quer dizer que o teu cérebro só começa a receber o sinal para dormir quando já é tarde pra caramba. E claro, de manhã, quando o alarme toca, ele ainda está em pleno modo de sono, inundado de melatonina. É por isso que essa dificuldade para acordar no TDAH parece biológica, porque ela é. Mas aí vem o golpe duplo. Mesmo que a melatonina baixe, falta o segundo personagem, a dopamina. A dopamina é a neurotransmissão da motivação, do foco, ele é a gasolina da partida do motor do teu cérebro. Já pessoas com TDAH na base já têm esse sistema de dopamina que funciona diferente, com níveis que flutuam e muitas das vezes são mais baixos, especialmente no córtex pré-frontal, a área que planeja e toma decisões. De manhã, essa falta de dopamina pode ser terrível. Lembra, pensa na dopamina como uma gasolina de partida do seu motor. Sem ela, você pode até virar a chave, que seria o equivalente a ouvir o alarme apitando de manhã. Só que o motor da sua cabeça ele não pega. Falta aquele gás para vencer a inércia. O cérebro TDAH está o tempo todo caçando recompensas para conseguir essa dose de dopamina. E aí, uma manhã normal, com uma tarefa chata, tipo tomar banho ou fazer café, simplesmente não oferece a recompensa imediata que seu cérebro está desesperadamente procurando. E aí qual é o resultado? Travamento total. Você entra num estado de paralisia por análise, tipo ficar empacado decidindo que roupa vestir ou que comer no café da manhã. A falta de motivação, ou seja, essa falta de dopamina, impede a sua ação. E sem ação, não há impulso, não há movimento. Imagina você tentando empurrar um carro atolado com um freio de mão puxado. Consegue imaginar o desafio impossível? Então é tipo isso que acontece contigo de manhã. E para piorar, tem um estado de funcionamento cerebral chamado de rede de modo padrão, que entra em ação quando a mente está em modo de descanso. Tipo quando você está pensando na vida, lembrando de coisas ou viajando nos próprios pensamentos. No TDAH, esse modo costuma ficar ligado demais, que atrapalha tanto na hora de desligar à noite, na hora de dormir, quanto para engatar de manhã, na hora de acordar. Então você se ligou no desafio? São 2 problemas ao mesmo tempo. Primeiro, seu organismo está cheio de melatonina, que te mantém com aquele soninho, aquele modo de repouso.
E segundo, o seu cérebro está carente de dopamina, o que te faz agir e encarar o dia. As estratégias que a gente vai ver aqui são pensadas para resolver justamente esse desequilíbrio. Ou seja, tem que reduzir a melatonina na hora certa e gerar um pico estratégico de dopamina para dar o start no seu dia. A ideia é você usar essas moléculas como suas aliadas e não como sabotadoras da sua rotina. A primeira estratégia, ela talvez seja a mais top de todas, porque ela ataca a raiz do problema da melatonina, que é o ataque de luz estratégico. Lembra, seu cérebro está funcionando com atraso. De manhã ele ainda está produzindo o hormônio do sono quando já era para ter parado. O sinal mais fácil para ele parar com essa palhaçada é você tomar um banho de luz, especialmente a luz do espectro azul, que inibe a liberação de melatonina logo de manhã. A ação ela é simples, mas exige que você se comprometa de verdade, sem dar mole. Nos primeiros 60 segundos depois do alarme tocar, joga a luz na tua cara, a mais brilhante que você tiver. Só que não é para ligar a tela do seu celular, pelo amor de Deus. O brilho do celular é inconsistente e pior, te leva direto para a armadilha das notificações e de redes sociais. Um buraco de dopamina desregulado, que pode até acabar ferrando com o teu dia, mesmo antes dele começar. Em vez disso, a sua primeira ação, antes de pensar em café, banheiro ou checar mensagem, tem que ser abrir as cortinas com tudo. Se não tiver sol, cara, aí você investe numa lâmpada de terapia de luz. Essas lâmpadas, elas simulam a luz do sol e são absurdamente eficazes para resetar o seu ritmo circadiano. Deixa ela na sua mesa de cabeceira e liga assim que acordar, mirando a luz pro seu rosto, com os olhos abertos, mas sem encarar a lâmpada, né? Pelo menos uns 5 a 10 minutos. A neurociência por trás disso é fato, não tem discussão. Essa luz brilhante, ela atinge fotorreceptores especiais na sua retina, que mandam um sinal direto para o seu relógio biológico central no cérebro, uma área chamada núcleo supraquiasmático. Esse sinal ele acaba mandando a real para o seu cérebro. Ele fala: tá de dia, caramba, para com esse negócio de melatonina, vamos acordar. Esse processo ele é muito mais eficaz do que qualquer alarme ou força de vontade. Você está usando a biologia a seu favor, mandando a instrução mais clara possível para o seu sistema ligar o modo vigília, que é o modo acordado. Combinar terapia de luz com a suplementação de melatonina à noite, lembrando que sempre com acompanhamento médico, tem se mostrado especialmente eficaz para regular o sono de quem tem TDAH. Quando você faz isso, o seu primeiro ato do dia, você dá o primeiro passo para alinhar o seu relógio biológico com a vida real, combatendo a inércia bem na fonte. Então, show! A gente cortou já a melatonina, o cérebro parou de dormir, a luz solar pelo menos te forçou a abrir os olhos. Talvez você já esteja sentado na cama, tá dando os primeiros passos, mesmo que cambaleando um pouquinho, só que você ainda tá se arrastando, o corpo tá pesado. O cérebro tá ligado, mas tá em marcha lenta, sem vontade, sem gás. Então como é que a gente acelera essa parada? Você precisa de um impulso de motivação nesse momento. Aquele pensamento de, eu tenho que tomar banho, não vai te dar isso. O cérebro TDAH precisa de uma recompensa imediata para engrenar de vez, para sair da marcha lenta e realmente começar o dia. Você precisa subornar o bicho para ele acelerar. É aqui que entra a estratégia número 2, o gatilho de dopamina em 60 segundos. A parada é criar uma recompensa de arranque, que você ativa logo depois do ataque de luz. Essa recompensa ela tem que ser algo que te dê prazer de verdade, e na hora, mas que seja controlada e não te jogue num buraco de distração. E a melhor ferramenta para isso, cara, é música. Crie uma playlist específica, tipo reboot cerebral ou dopamina matinal, sei lá. Essa playlist ela não é para relaxar, ela tem que ter 2 ou 3 músicas mais energéticas. Aquelas que te dão vontade de dançar, pular, que trazem memórias boas e que te fazem se sentir animado. Mas na moral, se liga nisso aqui, tá? Isso aqui não é para ser o seu alarme, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que se você botar música que você ama para despertar, em uma semana você já está odiando essa música com todas as suas forças. Essa estratégia é para você usar depois que já levantou. É o combustível para acelerar e despertar quando você já deu os primeiros passos. Para você que pensa, tenho dificuldade de acordar cedo, essa é a recompensa que faz o esforço valer a pena. Assim que você abrir as cortinas e porrar a luz na sua cara e botar o pé no chão, bota o fone e dá play. Música é um ativador de dopamina rápido e eficaz pra caramba. Ela aciona os centros de recompensa do cérebro sem exigir esforço mental. Enquanto a música toca, sua única tarefa é começar a se mexer. Não pensa em arrumar a cama ou escovar os dentes, só pensa em mexer o corpo no ritmo. Pode ser só para se espreguiçar com vontade, dar uns pulos, dançar, qualquer coisa. A ciência aqui é para criar uma ponte de dopamina,
A gente está associando o ato de sair da cama com uma recompensa imediata e gostosa. Isso cria um loop positivo. O cérebro aprende que acordar leva a uma sensação boa. Diferente de pegar o celular, que oferece uma recompensa imprevisível e pode te levar a uma espiral de ansiedade e perda de tempo. Uma playlist pronta, ela é uma recompensa controlada. Você sabe o que vai vir e por quanto tempo aquilo ali vai dar. Mas, cara, vai por mim. Vê se varia essa parada, pra não saturar e encher o saco ouvir sempre a mesma coisa. Então, se um dia você tá com uma playlist, no outro pode ser um podcast que você gosta. Ou pode ser, por exemplo, o começo de um audiobook que você está ouvindo. O segredo é ser algo que seu cérebro queira ouvir, servindo como se fosse uma cenoura que te puxa para fora da inércia. Esse gatilho de dopamina é a gasolina que o teu córtex pré-frontal precisa para poder pegar no tranco. Beleza, a luz cortou a melatonina, a luz já deu um pico de dopamina e te botou em movimento. Você saiu da cama e está acelerando. Mas o corpo ainda está rígido, a mente ainda está meio lenta, mesmo com a música. Como a gente consolida esse estado de alerta e liga o cérebro para o foco de verdade? O cérebro TDAH precisa de movimento para se regular e focar. Se forçar a ficar parado logo de manhã, tentando meditar ou planejar o dia na marra, é um vacilo total. Acaba sendo contraproducente. Você precisa de ativação física. Então, para resolver isso, aqui entra a estratégia número 3. O protocolo de ativação física de 5 minutos. Isso aqui é a chave para vencer a paralisia do TDAH. A ação aqui é se comprometer com apenas 5 minutos de exercício leve a moderado. A barreira é baixa de propósito, para poder driblar a resistência do seu cérebro. Porque, ninguém pode falar que não tem 5 minutos. A sua própria playlist de dopamina pode ser o seu cronômetro. O objetivo não é um treino pesado, e sim aumentar o ritmo cardíaco e a circulação. E aí você me pergunta, o que eu faço nesses 5 minutos? Cara, escolhe qualquer coisa que não exija preparação, muito menos equipamento. Você pode fazer um polichinelo, pode correr num determinado lugar, pode fazer um agachamento sem peso, você pode até dançar, qualquer coisa. A neurociência por trás disso ela é absurda. Primeiro, a atividade física é uma das intervenções não farmacológicas mais eficazes para o TDAH. Durante o exercício, nosso corpo ele libera não só mais dopamina, mas também noradrenalina, um neurotransmissor crucial para você ficar alerta, para você ter atenção. É basicamente um remédio natural para o seu cérebro. Esse aumento de neurotransmissores ajuda a ligar o seu córtex pré-frontal, aquela parte do seu cérebro que está sofrendo para engrenar. Segundo, o aumento do fluxo sanguíneo leva mais oxigênio e glicose para o seu cérebro, melhorando a função cognitiva quase que na hora. Você vai meio que limpando as teias de aranhas da sua mente, entendeu? E terceiro, o ato de cumprir uma tarefa pequena, mesmo que seja só os 5 minutos de exercício, gera uma sensação de dever cumprido. Essa pequena vitória logo de manhã já é, por si só, mais um pequeno estímulo de dopamina, que cria um embalo para você continuar produtivo ao longo do dia. A chave é você prometer para você mesmo. São só 5 minutos. E quando você supera essa pequena barreira, você quebra a inércia e torna a próxima tarefa, tipo tomar banho, muito menos assustadora. Esse protocolo aqui não é para você ficar fit, é para mudar a química do teu cérebro e preparar o terreno para um dia focado e produtivo. Ok, o sistema está quase lá. A melatonina está baixa, a dopamina e a noradrenalina está subindo, com seu corpo ficando mais ativo. Só que você ainda pode estar se sentindo meio morno. Ainda falta aquele chacoalhão final para tirar a névoa de vez e forçar o estado de alerta total. O cérebro ainda está confortável demais. A gente precisa de um sinal inequívoco para o sistema nervoso de que o dia começou e não tem mais volta. Precisamos de um reset agudo. Essa é a estratégia número 4. O choque termogênico intencional. Pode parecer meio extremo, mas é rápido e eficaz pra caramba. A gente está falando de usar a mudança brusca de temperatura, especialmente o frio, para dar um verdadeiro reset no seu sistema nervoso. A ação prática tem 2 versões, a de iniciante e avançada. Se só a ideia de um banho gelado já te dá um treco, começa na boa, na versão iniciante. Assim que terminar os seus 5 minutos de movimento, vai lá no banheiro, lava o seu rosto, o pescoço, os seus pulsos com a água mais fria que você aguentar. Faz isso por pelo menos uns 30 segundos. Já na versão avançada, é para rolar no final do seu banho normal, girando ali no chuveiro pro gelado e segurando a onda do frio por uns 30 a 60 segundos.
Claro, o objetivo não é ficar lá sofrendo, é só você ter um choque inicial. Essa exposição súbita de frios dispara uma resposta de luta ou fuga controlada. O corpo ele libera uma cascata de noradrenalina, causando um aumento imediato de foco e vigilância. Cara, é praticamente impossível ficar com sono debaixo d'água gelada. É tão bom quanto um café expresso pro teu cérebro, só que sem a tremedeira da cafeína depois. Além disso, a exposição ao frio já demonstrou aumentar os níveis basais de dopamina, fazendo com que eles se mantenham altos por mais tempo. O choque frio força o seu cérebro a sair do piloto automático e ficar totalmente presente. Ele quebra o ciclo de pensamentos ruminantes e a névoa mental da manhã do TDAH. Como falei, é impossível ficar com sono debaixo da água gelada. Esse estado de alerta agudo que o frio causa não some assim que você desliga o chuveiro. Ele dura, te dando uma clareza mental e uma energia que podem se estender por horas. Começar com água fria no rosto é um jeito excelente de se acostumar com a sensação. E mesmo essa pequena ação já é o suficiente para mandar um sinal poderoso de acorda para o seu cérebro. Então pronto, agora o seu cérebro está ligado, tem luz, tem música, movimento e frio, dando esse reboot na sua mente. Então assim, o motor está funcionando, só que, cara, motor nenhum funciona sem combustível, né? A gente subestima pra caramba o impacto daquilo que a gente come e bebe na primeira hora da manhã. Você pode ter feito tudo isso, mas se você começar o dia com um café da manhã lotado de açúcar e carboidrato simples, tipo pão branco, por exemplo, é a pior cagada que você pode fazer. Isso pode causar um pico de glicose, que acaba piorando a sua desatenção e sua irritabilidade. É um dos piores sintomas de TDAH em adultos. O cansaço e fadiga no TDAH que bate 11 da manhã. E não é só do sono, é do açúcar. É por isso que o último passo é a estratégia número 5, hidratação e nutrição estratégica do seu cérebro. A ação tem duas partes, e as duas exigem preparo na noite anterior para eliminar as barreiras na hora de fazer. Primeira parte, hidratação. Cara, ao acordar, a gente está naturalmente desidratado. A desidratação, mesmo que leve, afeta drasticamente a função cognitiva, a concentração e a sua energia. Deixa um copo grande de água na mesa de cabeceira e bebe ele todo depois do ataque de luz e antes do protocolo de movimento que a gente citou agora. A água ela é essencial para toda a transmissão elétrica no seu cérebro. E a segunda parte vem da nutrição. O cérebro TDAH está carente de dopamina, precisa de nutrientes específicos de manhã. A dopamina ela é feita a partir de um aminoácido chamado tirosina, que você encontra em alimentos ricos em proteína. Começar o dia com um café da manhã lotado de açúcar e carboidratos simples é a pior cagada que você pode fazer nesse caso. Isso causa um pico de glicose seguido de uma queda brusca, o que piora a sua desatenção e irritabilidade, como eu havia falado. Então, em vez disso, prepara na noite anterior um café da manhã focado em proteína. O objetivo é consumir essa fonte de proteína na primeira hora depois de acordar. Ao evitar o açúcar e priorizar a proteína, você estabiliza teu açúcar no sangue e dá ao seu sistema de dopamina o combustível que ele precisa para não te deixar na mão. Preparando tudo na manhã anterior, você elimina a necessidade de tomar decisões de manhã. Uma tarefa que consome a energia da sua função executiva que ainda está esquentando. Esse hack garante que depois de ter dado uma resetada no seu cérebro com luz, música, movimento e temperatura, você dê a ele o combustível certo para manter esse motor funcionando bem durante toda a manhã. Então beleza, vamos dar um confere rápido nas 5 estratégias que podem transformar as suas manhãs. Começamos então com o ataque de luz estratégico, usando luz forte para cortar a melatonina e avisar o cérebro que está de dia. Depois temos o gatilho da dopamina em 60 segundos, usando música ou um podcast para subornar o seu cérebro com uma recompensa imediata a começar a se mexer. Em seguida, implementamos o protocolo de ativação física de 5 minutos, usando exercícios rápidos para liberar dopamina e noradrenalina. Temos também o choque termogênico intencional, usando o frio para forçar um estado de alerta máximo. E finalmente, temos a hidratação e nutrição estratégica do cérebro, dando ao nosso cérebro a água e proteína que ele precisa para funcionar no seu melhor. Eu sei, pode parecer coisa pra caramba, mas o legal desse sistema é que ele é modular. Você não precisa fazer tudo perfeito amanhã. Larga a mão da perfeição, escolhe só uma dessas estratégias para testar amanhã. Talvez só o ataque de luz, ou então a playlist de dopamina. Começa pequeno, conquista uma pequena vitória e constrói a partir daí. Cada passo que você dá para trabalhar com a sua neurobiologia.
Bom, agora que você já tem 5 estratégias práticas da neurociência para finalmente parar de lutar contra o seu cérebro de manhã, você já resolve a exaustão crônica que provavelmente te acompanha há anos. Você quebrou já o seu primeiro ciclo de culpa de manhã. Só que, cara, essa exaustão que você sentia, ela é só um dos vários sintomas de TDAH que, apesar de serem profundos, o TDAH ele é mestre em criar outros sintomas ocultos, que são silenciosos, mas que ferram a sua vida. Só que a maioria das pessoas acaba negligenciando. O fato é que tem vários outros sintomas ocultos de TDAH que, apesar de negligenciados, arregaçam várias coisas na sua vida. Se você quer parar de ser sabotado por esses outros sintomas do TDAH, se liga aqui. Eu fiz um vídeo exatamente sobre isso. Tá aparecendo aqui na tela. Lá eu desmonto todos esses sintomas ocultos do TDAH em adultos, que talvez você nem saiba que tem, mas que estão travando seu potencial agora. Clica aqui que eu te espero lá. Demorou? Valeu!